Good afternoon, everybody. My name is João. Welcome to another English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Boa tarde para vocês. With me today, Antônia. Antônia, you'd like to say hi? Hi, everybody. Olá, pessoal. Good afternoon, boa tarde. Antônia will be helping us here with the chat. Antônia vai ajudar a gente com o chat hoje. E sempre no início da aula, a gente começa agradecendo a todos aí que participaram da aula passada. Então, hoje não vou mencionar nomes direto, mas muito obrigado a todos aqueles que participaram e nos ajudaram, os professores, os alunos que interagiram lá no chat com a gente a aula passada. Vamos começar aqui dando um recadinho sobre o CEL, né? O CEL é o Centro de Estudo de Língua, né? Ele está aí para vocês na tela e vai aparecer o endereço também no GC, falando para vocês como acessar e para que acessar o CEL, né? Então está ali, ó, o endereço para vocês. E o que vai acontecer? Acessando lá, você vai ter uma listagem de todas as unidades do CEL aí próximas a você, né? Então, ele está lá, a listagem está por cidades e também por diretorias. Então, é só você acessar esse endereço e você consegue ver o que tem lá perto de você. Lembrando que o CEL oferece aí diversos idiomas, né, Antônia? A gente tem Sim, claro. inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, japonês, mandarim, ok? Mas lembrando que você tem que verificar a unidade perto de você, quais os idiomas que eles oferecem, não é isso, Antônia? Isso, é por região, né? A procura maior por aquele idioma é onde eles vão oferecer. Exato. Então, dependendo da demanda, eles oferecem aí o curso para vocês, tá? Lembrando também que a partir da do sétimo ano, né? Isso. A partir do sétimo ano você consegue estudar qualquer uma das línguas e inglês e mandarim só para ensino médio. Okay? Então, ensino médio pode fazer qualquer línguas e as outras séries e anos, as outras séries conseguem fazer qualquer menos inglês e mandarim. Não é isso? Isso mesmo. Então, perfeito. O recado aí do CEL para vocês, comecem já 2021 com um idioma novo e já pode começar a acessar a sede agora e também demonstrar o interesse que você tem pelo idioma. Aí você vai conseguir num CEL perto de você. Tudo bem? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada. Antônia, você me ajuda? Claro. Então, last class we identified and understood parts of news articles. Na última aula, nós compreendemos as partes de uma notícia. We read headlines and leads. Ler manchetes e leads. Leads a gente não traduz, né? And acquired vocabulary from the news. Vocabulário adquirido de notícias. Perfeito. Então, tudo isso foi o que a gente viu aí na aula passada para vocês. E para a aula de hoje, vocês vão precisar do your notebook. Seu caderno. And a pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. Lembrando que agora a gente está trabalhando as habilidades para poder recuperar aquilo que a gente viu no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre. Tá? Então, as habilidades que nós trabalharemos serão desses bimestres aí. Por isso, né, Antônia, que a gente não vai usar o caderno do aluno. Sim. Né? Então, a gente vai trabalhar essas habilidades que já foram vistas, vamos reforçá-las, e aí a gente vai conseguir, com um material diferente, reforçar aqueles pontos de vocabulário, de gramática e de leitura também. Tá bom? Então, a habilidade de hoje está aí para vocês. Antônia, please. Deduzir uma regra gramatical com base na análise de exemplos. Habilidade de recuperação do primeiro bimestre. Exato. E o título da aula de hoje é What is the rule? Qual é a regra? Qual é a regra? Justamente porque a gente vai fazer isso, né? Deduzir essa regra de exemplos, de textos, de vídeos, o que a gente tiver na nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, a gente já vai começar aqui com aquilo que você vai ser capaz de falar e de fazer no final da aula de hoje. Então, Antônia, vamos lá. By the end of the class, students will be able to... Ao final desta aula, os alunos serão capazes de... Answer questions about the concepts of energy. Responder a perguntas sobre os conceitos de energia. Understand a video about a TV commercial. Entender um vídeo sobre um comercial de TV. Infer grammar rule from context. Inferir regra gramatical do contexto. Perfeito. Então, isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. Lá no final, a gente vai conseguir atingir esses objetivos aí. Tudo bem? Então, passando aqui, a gente vai fazer uma breve recapitulação do que nós vimos lá no terceiro bimestre.
Throughout our third term, Oh. we talked about energy, I'm sorry. Ao longo do nosso terceiro bimestre, falamos sobre energia. renewable, non-renewable, Renovável e não renovável. primary sources and secondary sources, Fontes primárias e fontes secundárias. different kinds of energy and their benefits and disadvantages, Diferentes tipos de energia e seus benefícios e desvantagens. and energy transformation. Transformação de energia. Perfeito. Então, quem acompanhou as nossas aulas lá no terceiro bimestre, né, Antônia, viu que a gente falou de energia do começo ao fim do terceiro bimestre. Verdade. Então, todas as transformações, a gente viu lá e aprendeu junto, né, porque é aquilo. Nós somos, né? Lembro do carrinho, do exemplo do carrinho. carrinho. Nós somos aqui professores de inglês, então tudo que a gente está passando para vocês, a gente também vai aprendendo junto, né? Então, energia foi um tópico bem legal de trabalhar. Foi. Porque a gente teve que estudar bastante para poder aprender junto com vocês, tá? Então, a gente vai começar fazendo aí uma pergunta para ver se vocês lembram disso. Então, lá no chat, vocês vão ter 1 minute, 1 minutinho, para ler e entender o que está ali. Nesse momento, não vou ler nem traduzir, né, Antônia? Vai ser o Sim. momento de leitura deles. Vocês vão ler o que está ali sendo perguntado e escolher uma das 5 opções que vocês têm, ok? Então, 1 minute in the chat, 1 minutinho lá no chat, go! Ok, 1 minute is gone, 1 minuto aí se passou. Antônia, do we have any answers? Temos algumas respostas aí? Many answers. Good. Só que nós não temos uma unanimidade, Não tá? temos? Não. Ok. A aluna Isabelle respondeu letter A. Letter A da Isabelle, a letra A. Ok. Isso. A aluna, eu sei que o sobrenome dela é Hans, tá? Esqueci o primeiro nome. Ok. O Pedro Henrique answer letter E. A letra E do Pedro Henrique. A aluna Rafaela letter D. A letra D para a aluna Rafaela. Isso. E os demais responderam letter E. Letter E. Então, uma maioria aí com a letra E. Isso. Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo ali. Vamos ver se eles lembraram, né, Antônio, o que é uma primary source. Tá? Então, a nossa pergunta era a seguinte. Choose the option below that contains only primary sources of energy. Escolha uma das opções abaixo que somente contém a fonte de energia primária. Exato. Então, a resposta correta está ali toda em azul. É a resposta D. Ok? Uranium, Urânio, fossil fuels, combustíveis fósseis, wood, madeira wind. e vento. Então, todas essas são fontes primárias, né, Antônio? As outras que estão em vermelho ali, elas não são primárias, elas são secundárias, né? Gasoline and diesel, steam electricity. Então, não são fontes aí primárias, né? Gasolina, que é a nossa, Gasolina. diesel, É o diesel, né? Steam. O cognato, né? isso é um cognato. Steam Steam é é vapor. o nosso vapor, exato. Electricity, Eletricidade, um outro cognato, né? E depois a gente tem as outras que apareceram ali. Water, água, sun, sol. and that's it. O resto a gente já falou. ok? Isso. Então, ó, fonte primárias, só aquelas ali da alternativa D, uranium, fossil fuels, wood and wind. Ok? Então, essa foi a primeira pergunta de revisão aí, para retomar esse conceito de fonte de energia primária. ok? Vamos passar para frente agora, porque a gente está fazendo um quiz hoje, serão algumas perguntinhas. Mas antes da próxima pergunta, a gente vai assistir a um vídeo. ok? É um comercial de 1970, Uau! bem antigo, né, Antônio? Então, vocês vão ver aí que as imagens são bem velhinhas, bem antigas, e a gente vai aparecer ali, é um comercial de TV,
Então, vocês vão prestar atenção. Ele é um comercial de TV da Tonka Toy Trucks. É um commercial, né? Então, se você souber o que é a palavra toy, se você souber o que é a palavra truck, você já vai saber sobre o que é o comercial. Mas a ideia é que você preste atenção a esse vídeo e depois a gente vai fazer algumas perguntinhas sobre ele, ok? Então, video time. Go there, have fun. É só se divertir assistindo ao comercial. Today, all sorts of toys are being made that don't need kids. The toy plays by itself. If the kid would like, he can watch. At Tonka, we make toys quite different than this. Every one of our toys is made to let a child use his imagination, to keep him involved. You see, we've learned that when a toy doesn't need a kid, in a very short time, the kid doesn't need the toy. Ok, we are back, we saw the video. Vimos aí o vídeo, né, Antônio? Então, bem antigo mesmo, né? Você lembra desse robozinho aí, Antônio? No, I wasn't born, eu não era nascida ainda. Acho que a gente era bem pequenininho, porque em 1970, né, eu tinha lá 2 aninhos. Eu acho que era daquele da família dos Perdidos no Será? Espaço, eu acho. Da família Robinson lá? Eu acho que era o robozinho da família Robinson. I don't know, let's see. A gente vai ver agora o que acontece com ele, tá? Então, foi um comercial de TV para vocês prestarem atenção no que tinha ali, né, no robozinho especificamente, e a gente vai fazer uma pergunta agora sobre isso. Okay? Então, eu vou ler o enunciado só para vocês. Antônia, não traduz ainda. Ok. Tá? E depois a gente lê de novo com a tradução. Tá? Então, after watching the TV commercial from the 1970s, choose the option which expresses the energy transformation that occurred in the video. Então, ó, palavras-chave aí desta pergunta: Energy Transformation. Então, bem parecido com a língua portuguesa, não vamos traduzir ainda, tá? E agora vocês vão ter lá no chat 1 minute, mais 1 minuto, para tentar lembrar para a gente o que está acontecendo aí, né? Qual é o tipo, não posso falar porque senão vou traduzir, mas o que está acontecendo, o que está pedindo aí. A, B, C, D ou E, escrevam no chat para a gente, ok? A professora Rosimeire falou que você pegou esse comercial do Túnel do Tempo. I sure we've heard, eu concordo com ela. Esse foi, Túnel do Tempo mesmo. 1 minute, there we go. Ok, we are back, Antônia, estamos aí de volta. Did we have any participations? Tivemos participações? O Renan, from Bay Adelaide, said letter B. Então, o Renan falou letter B. Isso, everybody said letter B. Todos disseram então, letter B. A maioria aí concordando que é a letter B. Legal, então agora sim, agora a gente vai ler para vocês com a tradução e mostrar a resposta. Então, lá na tela aparecendo: After watching the TV commercial from the 1970s. Após assistir ao comercial de TV da década de 1970. Choose the option which expresses the energy transformation that occurred in the video. Escolha a opção que expressa a transformação energética que ocorreu no vídeo. Very nice. So we have there 5 options. A gente tinha lá 5 opções, né, Antônia? Isso. Então, a B está correta, que vocês escolheram. A gente tem lá chemical energy to kinetic energy. Nós temos a energia química e a energia cinética. Então, saímos da energia química, que está lá na bateria, dentro do robozinho, para a energia cinética, que é a energia do movimento. Então, quem escolheu essa, escolheu correto. A primeira, a gente tinha electrical energy to chemical energy. Energia elétrica em energia química. É o oposto, né? Então, essa estava fora.
A letra C, chemical energy to thermal energy. Energia química e energia cinética. Energia, não, a letra C. A B, Desculpa, nós já a fomos, B é que a estava B. certa. A B Energia já foi. química para energia térmica. Isso. A letra D, kinetic energy to solar energy. Energia cinética para energia solar. And the last one, thermal energy to light energy. Energia térmica e energia da luz, né? De luz, Por exemplo, se acender uma luz, a gente tinha algumas coisas lá de luz acendendo também no robozinho, mas não era da energia térmica que estava vindo, ok? Então, parabéns para quem colocou aí a letra B e acertou essa transformação de energia, ok? Olha, o professor Marcos se entregou aqui, hein? Ele disse assim, I used to have a robot similar to that one. Eu costumava ter um robozinho parecido com esse. Isso, Ok, ele então, entregou a idade, hein, professor? o professor Marcos está aí na nossa faixa. Isso é bom. Então, vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em um pequeno texto, tá? Então, deem uma olhada no que acontece ali, ó. Read the transcription of the video we just watched. Traduzir, Pode traduzir, Antônio. tá? Leia a transcrição do vídeo que nós acabamos de assistir. Write in the chat 5 words that you know. Escreva no chat 5 palavras que você conhece. Perfeito. Então, agora, eu vou ler o texto para vocês. Antônia não precisa traduzir agora, porque depois a gente vai ler com a tradução, tá? Eu só vou ler para que vocês peguem a pronúncia e, ao mesmo tempo, vocês já vão anotando no caderno aí as palavras que vocês conheçam e depois eu vou dar um minutinho para vocês escreverem no chat, ok? Então, o texto está ali. Today, all sorts of toys are being made that don't need kids. The toy plays by itself. If the kid would like, he can watch. At Tonka, we make toys quite different than this. Every one of our toys is made to let a child use his imagination to keep him involved. You see, we've learned that when a toy doesn't need a kid, in a very short time, the kid doesn't need the toy. Okay? Então, ó, já lemos o texto aí para vocês e com vocês. Então, agora eu vou dar um minuto lá no chat para que você escreva 5 palavras que você conhece desse texto, ok? Então, o texto vai ficar aí na tela e você vai escrever 5 palavras que você conhece. Se você conhecer mais, coloque. Se conhecer menos, coloque as que você sabe. Mas mande todas elas de uma vez. Assim a Antônia vai conseguir ler a resposta e saber quem é que está mandando, ok? 1 minute, have fun. 1 minuto lá, se divirtam. Ok, Antônia, estamos de volta. Conseguimos aí 5 palavras? Sim, várias. Várias, ótimo. I'm sorry se eu falar o nome da escola errada, tá? Giovana da escola Hans Grudzinski. Grudzinski, ok. Ela respondeu, Toy, Kids, Watch, Child, Plays. Legal, então a Giovana conhece essas palavras. Daqui a pouco a gente vai traduzir o texto inteiro, por isso que eu não vou traduzir as palavras que a Giovana está falando agora. Isso, o aluno da Giovana Caetano, da professora Liana, respondeu Toys, Place, Learned and Child. Ok, mais 5 palavrinhas aí. Mais alguém? Com mais uma? O Pedro, Uhum. o Pedro Henrique, Toys, Kids, Kid, Plays, Make, Time, Today. Legal, então são palavras recorrentes, aí elas aparecem bastante para a gente, né? Então, o que está aparecendo na tela para vocês são algumas possíveis palavras que vocês talvez conhecessem, né? Então, a gente tem lá a palavra today.
Hoje, toys, brinquedos, kids, crianças, plays, brincar, né? brincar nesse caso, sim. Depois, watch, Assistir, different. diferente. Essa aí é um cognato, né, Antônia? Então, Isso, bem parecido, bem né? parecido com a língua portuguesa. Different é uma palavra cognata. Aí a gente tem involved, Envolvido, que envolver, também, né? que também é um cognato, parecido com o português. Imagination, Imaginação, a palavra child, criança, ok? Então, é uma variação de kid, né? Então, a gente pode falar tanto kid quanto child, né? E, basicamente, e também a palavra que o Pedro falou, que é time, que aparece lá, né? isso, Então, tempo. Né? Nesse pequeno tempo, a gente conseguiu ver isso. Perfeito. Então, agora sim, vou ler o texto novamente para vocês e a Antônia vai traduzir todas elas, tá? Então, vamos lá para o texto. Today, Hoje. all sorts of toys Hoje estão sendo feitos todos os tipos de brinquedos that don't need kids. que não precisam de crianças. The toy plays by itself. O brinquedo brinca sozinho. Exato. Então, o que a gente viu lá no comercial, o que foi, Antônia? O menininho só olhando, observando. Observando, né? E o brinquedo lá E o brinquedo brincando. se divertindo sozinho. Ok. Então, if the kid would like, he can watch. Se o garoto quiser, ele pode assistir. At Tonka, we make toys quite different than this. Na Tonka, fazemos brinquedos bem diferentes do que este. Every one of our toys is made to let a child use his imagination. Cada um dos nossos brinquedos é feito para deixar uma criança usar sua imaginação, To keep him involved. para mantê-la envolvida. You see, we've learned that when a toy doesn't need a kid, Veja, nós aprendemos que quando uma criança não precisa de uma... quando Quando um brinquedo não precisa de uma criança, in a very short time, em um curto espaço de tempo, the kid doesn't need the toy. a criança não precisa do brinquedo. Exato. Então, essa é a mensagem aí da Tonka Toy, né? Da produtora desse comercial. Slogan Então, ó, bem legal, né? bem Nice legal. slogan. A ideia é fantástica. Então, o que a gente vai fazer agora? Baseado no vídeo que nós assistimos, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vai responder mais uma perguntinha. Okay? Então, na tela para vocês. E agora, não vou ler nada. Vocês vão ler, vão ter o tempo de vocês para entender o que está sendo pedido lá e ler as 5 opções. Vocês vão ler em 2 minutos no chat e vão voltar com a resposta para mim. Depois a gente lê tudo e faz a tradução, ok? 2 minutes, have fun, se divirtam lá no chat.
Ok, Antônia, we are back. Voltamos. Temos participação? Muitas, mas as respostas estão bem variadas, João. Ah, ficou bem variado dessa vez. Porque logo no começo teve alguém que falou assim, it's easy, essa é fácil. Será que é fácil mesmo? Vamos O que ver você agora. tem aí, Antônia? O aluno Kaique respondeu letter E. A letra E? A aluna Giovana, da Escola Visconde de Mauá, também letter E. Ok, letter O Pedro E, letra E. Henrique, letter B. Letra B para o Pedro Henrique. O Celso Lenarduzzi, nossa, da Escola Celso Lenarduzzi, respondeu B. A letra B também. O Pedro Henrique respondeu B. B. O B está ganhando. A Ana, da Escola Firmino Ladeira, respondeu B. B. Então temos aí uma grande maioria para o B. Será que é o B mesmo? É isso que a gente vai ver agora. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pergunta. E, às vezes, ela aparece aí quando você está prestando algum vestibulinho, algum concurso, até em questões de Enem, né? Tudo bem, a gente está na primeira série do médio. Nas nossas provas também aparece bastante. Nas nossas provas também. Então, a gente está no primeiro do médio, mas é bom começar já nesse tipo de questão que pode aparecer para vocês aí mais para frente, né? Então, agora sim, Antônia, vamos ler e traduzir para poder entender por que a resposta correta é a que vai aparecer na tela aí para vocês, ó. É a letra E, tá? Por que é a E e não a B, como bastante gente aí falou, tá? Então, ó, after reading the transcription of the video, depois de ler a transcrição do vídeo, choose the option that is not true. escolha a opção que não é verdadeira. Então, essa palavra not aí, que está enfatizada, que está em negrito, você tem que prestar atenção nela, porque é a alternativa, né, a opção que não é verdadeira, né? E a letra B, ela é verdadeira, ok? Então, vamos começar, vamos lá, a B até a E, e lendo e tentando entender o porquê. Então, ó, Tonka is the name of the toy manufacturer. Tonka é o nome do fabricante de brinquedos. Está correto porque é quem produziu aí o comercial e quem produz os brinquedos. The boy in the commercial enjoyed the robot at the beginning. O garoto do comercial gostou do robô no início. Isso aconteceu, né? Verdade, ele estava lá. Super surpreso e ficou contente e tudo mais. At the end of the commercial, the boy left the toy alone. No final do comercial, o menino deixou o brinquedo sozinho. Aconteceu isso? Isso mesmo. Aconteceu. Então, essa não pode ser a não verdadeira, porque ela é verdadeira. Tonka's toys are made to provide a child's imagination, to provoke a child's imagination. Os brinquedos da Tonka são feitos para provocar a imaginação das crianças. Também, verdadeiro. né? Foi lá na nossa última sentença, né, que a gente leu e traduziu. E aí a letra E, the robot was made by Tonka. O robô foi feito por Tonka. Então, não foi, né, Não Antônia? foi. A gente viu lá que no nosso texto, a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês o texto novamente. Tá. Ele está ali bem lá no meio do texto, aparecendo na tela para vocês. Vocês têm lá, at Tonka, we make toys quite different than this. A Tonka faz brinquedos bem diferentes do que este. Perfeito. Então, por isso que a nossa opção E ali estava não verdadeira. E era a opção correta. Tudo bem? Ficamos tranquilos com isso, Antônia? Sim, é uma pegadinha, né? É, uma pegadinha que a gente tem que começar a prestar atenção, né? Então, agora sim. Então, nós vimos aí o vídeo, vimos a transcrição do vídeo, e agora está na hora da gente entender o que aconteceu e como usar e por que usar. Tá? Então, vai aparecer na tela aí para vocês, ó. Pay close attention to these sentences from the video transcription. Preste atenção nas sentenças transcritas no vídeo. Então, essas duas sentenças nós tiramos de lá. E agora, Antônio, eu vou pedir para você não traduzir essas duas sentenças, tá bom? Sure, ok. Então, ó, toys don't need kids, mesmo porque a gente já traduziu lá no texto, and the kid doesn't need the toy. Tudo bem? Então, a gente tem essas duas sentenças aí que vocês vão ter que analisar. Analisando essas duas sentenças, vocês vão responder essas duas perguntas que estão aí para a gente, ó. Question number 1, a pergunta número 1. Are the sentences in the present or in the past? Pode traduzir essa, então. Pode traduzir? Pode. Essas sentenças estão no presente ou no passado? Are the sentences in the affirmative form or the negative form? Essas sentenças estão na forma afirmativa ou negativa? Ok. Então, é só mandar para a gente no chat agora
essas duas respostas. Número 1, se é present or past, e number 2, se é affirmative or negative. Então, vocês vão ter aí um minutinho lá para poder mandar para a gente 1 e 2. Número 1, papá. Número 2, papá. Ok? Mandem que a Antônia já vai me falar aqui a resposta daqui a um minutinho. Vamos lá? 1 minuto, have fun. Ok, Antônia, we are back after 1 minute. Voltamos aí depois de 1 minuto. Temos aí respostas? Sim, os alunos da PEI Astrogil da Arruda responderam 1, present, Presente é o número 1. e 2, negative form. Negative form, a forma negativa, na número 2. A aluna Rúbia respondeu 1, present, and 2, negative form. Legal. Então, A mesma maioria resposta. respondeu isso, Então, tá? a maioria conseguiu aí mostrar para a gente que, olhando aquelas duas sentenças, eu tenho uma sentença no presente e eu tenho uma forma negativa ali. Perfeito. Então, o que a gente tem que entender é justamente isso, né? Tem algumas coisas que aparecem na nossa sentença que vão falar para a gente o que é. E na nossa sentença, né, Antônia, apareceram ali algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho lá... Opa! Deixa eu colocar aqui a minha canetinha. Eu tenho lá o do junto com o not. Okay? Então, quando eu tenho essa junção, do mais not, eu vou ter o don't. Então, o don't indica que essa minha sentença está no presente e na forma negativa. Na forma negativa. Tudo bem? Agora, existe também a formação does, junto com o not. Então, quando isso acontece, eu tenho a palavrinha doesn't. Doesn't também indica que essa sentença está no presente. Certo, Antônia? Certo. Na forma negativa. Agora, quando é que eu uso um? Quando é que eu uso o outro? Ok? E é isso sim que vai aparecer agora como uma resposta para vocês aí na tela. Conseguimos inverter e voltar lá para o nosso slide? Perfeito, ótimo. Então, já está aí para vocês a resposta com a explicação, né, Antônia? Então, vamos lá. Are the sentences in the present or in the past? As sentenças estão no presente ou no passado? In the present. No presente. Are the sentences in the affirmative form or the negative form? As sentenças estão na forma afirmativa ou na forma negativa? Negative. Negativa. Ok? E agora sim a gente tem que lembrar quando é que a gente usa, né, Antônia? Aqui é que pega um pouquinho. Lembrando que esse don't, que eu coloquei aqui para vocês antes, ele aparece para algumas pessoas. I, Eu, you, você, we, nós and they. e eles. Eles ou elas. Okay? Então, quando eu uso esses 4 pronomezinhos aí, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar na forma negativa o don't. Lembrando que o pronome, né, Antônia, às vezes pode ser o nome de uma pessoa. Sim, E a gente tem que entender que quando eu tenho o nome de uma pessoa na sentença, eu tenho que responder a mesma regra, né? Então, por exemplo, se eu colocar Antônia, eu vou falar Antônia doesn't like cold weather. A Antônia não gosta de frio, né, Antônia? it's true, é verdade. É verdade.
I love cold weather. Eu Yeah, adoro. sure, Ok? of course. Então, quando eu usei Antônia, é a mesma coisa que usar o she, ok? Então, por isso que eu usei she doesn't like cold weather, tá? Então, para essas 4 pessoas, I, you, we and they, a gente usa o don't. Para as outras, a gente usa o doesn't. Quem são as outras pessoas, Antônia? O ele, ela, it para coisas e animais, cidades, países, Exatamente. etc. Então, he, quando eu falo para ele, she, quando eu falo para ela, e it, quando eu estou me referindo a um objeto. Por exemplo, Eu falo sempre para os meus alunos, João, que, por exemplo, se eu começo uma redação falando Pedro, 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 não fica repetitivo, troca por he. exatamente, os pronomes estão ali para isso, e é isso que a gente tem que lembrar. E é a mesma função da língua portuguesa. Exatamente a mesma, é isso que a gente tem que lembrar quando está lendo um texto, né? Eu estou lendo um texto, apareceu um pronome, a que se refere esse pronome, né, Antônia? Isso. Então, é muito importante que a gente consiga entender isso aí, tá? Eu vou pedir agora um minutinho no chat para vocês vão criar uma sentença na negativa, da forma que vocês quiserem, sobre o que vocês quiserem, mas essa sentença tem que ser aí na negativa. O exemplo que eu dei aqui com a Antônia foi, Antônia doesn't like cold weather. Você pode falar de algo que você não goste, ou de algo que alguém que você conheça não goste. Por exemplo, é só um exemplo, você pode usar qualquer verbo. Vamos ver como é que está o vocabulário de vocês? Um minuto no chat, daqui a pouco a gente vai ler essas sentenças que vocês estão escrevendo. Ok, Antônia, voltamos. O que a gente tem aí de exemplos que eles mandaram pra gente? I don't watch horror movies. Eu não assisto filmes de terror. A professora Ana Lúcia lembrou. Antônia doesn't like pizza. Antônia não gosta de pizza. É para responder verdadeiro ou falso? It's true. Aham, ok. Que mais apareceu aí? A aluna Ana, I don't like peas. É peas, né? É ervilha. Oh, I don't like peas. Eu não gosto de ervilhas. Perfeito. O professor Antônio, I don't like acarajé. Ah, ok. Eu não gosto de acarajé. Ok, temos aí várias sentenças na negativa. Tivemos uma com doesn't, usando a Antônia também como exemplo. E perfeito. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Ficou meio ruim, né? Porque tá falando I don't like. I don't like cold, I don't like pizza. I don't like anything. Você não gosta de nada. Então vamos lá. O que vocês vão fazer aí agora para poder usar usar as estratégias que a gente mostrou para vocês aí na aula de hoje? Okay? Então, what is next? O que tem aí para vocês para frente? Read different texts, newspapers, magazines, books. Leia diferentes textos, jornais, revistas, livros. Pay attention to the way the sentences are built. Preste atenção na forma que as sentenças são construídas. Try to understand the rule that is used. Tente compreender as regras que elas são usadas. Exato. Então, da sentença, do texto que você ler, você vai tentar aí tirar essa regra, do jeito que a gente fez hoje, né? Então, a gente viu o don't e o doesn't, partindo de um texto e sabendo que a gente usa com determinados pronomes. Tudo bem? Então, lembra de compartilhar isso com os seus amigos, né? O que você encontrar. E não se esqueçam aí de avaliar a nossa aula também, né? Então, podem lá clicar no QR Code e avaliar e mandar pra gente o que vocês acharam. Não é isso, Antônia? Have a nice weekend. Tenha um bom final de semana. Ok. See you next Friday. Até a próxima sexta-feira. Bye, bye.